Neste momento nós vamos passar a pregação da palavra do Senhor, e eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e por favor acompanhem a leitura dos versículos 15 a 25. 2 Samuel, capítulo 12, de 15 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, excelso, todo-poderoso Deus, soberano sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas, a Ti, ó Deus, agradecemos por este privilégio que temos de estarmos reunidos em Teu nome a fim de ouvir a Sua voz. Fala, ó Deus, conosco neste momento, e que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos nas Tuas mãos com muito temor e tremor, e que o Senhor, ó Deus, possa transmitir esta palavra que é santa e bendita a todos nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido num contexto maior. Se os irmãos voltarem às suas Bíblias, no capítulo 11, inicia-se aí o que a Sociedade Bíblica coloca como texto, que Davi comete adultério com Batseba. Aí começa a narrativa do pecado de Davi, pecado de adultério, pecado de homicídio, que nós conhecemos, sabemos da história, e culmina lá no final do capítulo 18, com o cumprimento das profecias que foram feitas por Natã, foram trazidas pelo profeta Natã a Davi, profecia e palavra de Deus. Nós vemos então que no capítulo 11 o texto começa dizendo o seguinte: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Percebam então que o erro já começa em o rei, no período que deveria ir para a guerra, não vai. Ele já começa não fazendo aquilo que ele deveria fazer. Então nós vemos que uma coisa vai desdobrando
em outra. Um pecado vai sendo desdobrado em outro pecado. E nós lemos então o texto que traz uma das consequências dos pecados cometidos por Davi. Se nós observarmos o versículo de número 14 do capítulo 12, que diz assim: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o teu filho que te nasceu morrerá. O pecado de Davi, rei de Israel, nação que foi separada, escolhida por Deus para dar testemunho aos outros povos de quem era Deus, e deveria demonstrar assim fidelidade para com Deus, traz vergonha a Deus diante dos outros povos. Então o profeta, da parte de Deus, diz que porque Davi deu motivo para que os inimigos blasfemassem do Senhor, o filho que lhe nascera morreria. Essa é uma das consequências do pecado de Davi. O mesmo profeta Natã, no versículo 11, também do capítulo 12, diz assim: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. E nós sabemos que o filho de Davi, Absalão, profana a casa de seu pai, a cama de seu pai, e possui as concubinas de seu pai. As profecias, elas se cumprem. Aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele faz. E o pecado de Davi traz consequências para a sua vida. Capítulo 12, de 15 a 25, nos mostra então uma das consequências preditas por Deus que iriam acontecer em decorrência do pecado de Davi. Nós podemos dizer então, meus irmãos, que o pecado nos traz consequências. O pecado nos traz consequências. Eu gostaria que todos fossem comigo a Romanos, por favor, Romanos, capítulo 6, e nós vamos ver o que o apóstolo claramente diz, e nós conhecemos esse texto, no versículo 23 do capítulo 6, a parte A desse versículo, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. E nós sabemos, todos nós sabemos, que a paga do pecado é a morte. O homem foi criado para viver eternamente. Adão, quando pecou, fez com que a morte se apresentasse diante de todos os homens. Porque Adão pecou, nós então morremos. Paulo diz claramente então que o salário do pecado é a morte, o que corrobora com o texto lá de Gênesis. Por favor, agora, Gênesis, capítulo 2, logo no começo da nossa Bíblia, capítulo 2, os versículos 16 e 17, que dizem: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pecado traz morte. Morte espiritual, meus irmãos. Nós morremos, nós ficamos separados de Deus. Aquele que está em pecado está longe do Senhor. Ele se coloca em desobediência a Deus quando peca. Todos nós, quando pecamos, estamos pecando contra Deus e estamos morrendo se nós não buscarmos o Senhor. Agora volte, por favor, a Romanos, capítulo 6, o versículo 23, novamente.
e leia comigo, por favor, a parte agora B de Romanos 6, capítulo 23. Diz lá, a parte B agora: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se por um lado o pecado nos traz a morte, se por um lado o pecado traz separação nossa para com Deus, por outro lado, o Senhor Jesus e o seu sacrifício nos trazem e nos dão a reconciliação. Isso é um dom gratuito de Deus. Qual é esse dom gratuito de Deus? A reconciliação, a vida eterna com o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Se nós não tivéssemos a reconciliação promovida pelo próprio Deus na obra completa de redenção do Senhor Jesus, nós continuaríamos mortos eternamente. Então, por que nós não continuamos mortos eternamente? Porque Cristo veio e morreu para pagar os nossos pecados. O pecado traz morte. Cristo morreu para nos reconciliar. Não há como haver reconciliação sem a morte, sem o sacrifício. E o sacrifício perfeito, o dom gratuito de Deus, é Cristo Jesus, que nos dá a vida eterna. Então, como verificar essas duas realidades no texto que nós lemos? Como extrair do texto aquilo que nos dá convicção para vivermos neste mundo uma vida que agrada a Deus, ansiando pela eternidade? Nós vimos no texto pecado e consequência. E como extrair desse texto, então, esperança para as nossas vidas? Como verificar aqui que há esperança para nós? Como verificar na vida e no exemplo de Davi que há esperança para o ser humano caído? Nós vamos ver isso e vamos começar então vendo o versículo 15, que diz e começa: então Natã foi para sua casa. Depois que Natã professa, proclama aquilo que Deus diz para Davi como consequência do seu pecado, Natã vai embora, vai para casa. A palavra já está dita, a palavra já foi dita. O pecado foi exposto, o pecado está mostrado, o pecado foi confrontado. Natã então vai para casa. E continua o versículo 15 dizendo: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Interessante a gente pontuar aqui que o texto bíblico não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Nós estamos falando do rei Davi, né? E se nós voltarmos um pouquinho o capítulo 11, os versículos 26 e 27, dizem para nós, mostram para nós que Davi se casou com aquela mulher. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Veja, tomar Batseba, casar com Batseba, foi mal diante do Senhor. E nós vemos aqui no versículo 15, o Senhor registrando para nós que a criança que foi ferida era da mulher de Urias. A criança que a mulher de Urias dera à luz. Não a mulher de Davi, a mulher de Urias dera à luz. Para ficar bem claro para nós que o pecado de Davi foi terrível diante do Senhor, foi mal perante os olhos do Senhor. A criança adoeceu, foi ferida pelo próprio Deus, que falou que iria matar a criança, que falou que a criança morreria. O próprio Deus fere a criança, ela adoece gravemente. Isso acontece para que se cumprisse o que o próprio Deus disse que aconteceria
por intermédio do profeta, como nós já vimos no versículo 14. E para nos mostrar que os nossos pecados trazem consequências, sim, mesmo depois que nós somos perdoados. Se vocês observarem, versículo 13 do capítulo 12 diz para nós: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi não morreria, mas as consequências do seu pecado, elas continuam. Deus não retira de nós consequência de pecado. Você pode até achar que você está vivendo uma vida tranquila, você pode até pensar que você está vivendo uma vida tranquila em pecado diante do Senhor, mas se você perceber claramente, a sua vida não é tranquila, porque Deus não deixa impune o pecado de seus filhos. Deus não permite que os pecados que nós cometemos passem em branco, justamente para que nós não continuemos no pecado, para que nós não continuemos na prática e na vida do pecado. Nós cantamos aqui o Salmo, onde Davi coloca claramente como ele se sentia enquanto ele não confessou o seu pecado. O Salmo 51 também nos mostra essa realidade. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos eram esmagados. Imagina a dor que Davi estava sentindo. Mas ele, quando confrontado com o seu pecado, ele reconhece que o pecado dele primariamente foi contra o Senhor. Ele diz: pequei contra o Senhor. Perceba que ele adultera, ele assassina, mas o pecado ele reconhece que é perante o Senhor. Pequei contra o Senhor. Todos os nossos pecados, meus irmãos, primariamente são contra o Senhor. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso, porque isso é muito sério. Pecar contra o Deus Santíssimo é muito sério. Certamente, Davi foi perdoado. Nós não temos dúvida disso. A palavra deixa claro para nós isso. Ele foi perdoado assim como nós somos perdoados quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós reconhecemos o nosso pecado e quando nós nos arrependemos e pedimos a Deus que nos perdoe. Não há dúvida do perdão do Senhor. Nós lemos o texto na liturgia que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus não muda, Deus continua fiel, continua justo. E se nós nos arrependermos e confessarmos, Deus vai nos perdoar, é promessa. Porém, as consequências, elas vêm nas nossas vidas. E elas vieram na vida de Davi. Elas vieram na vida de Davi e nós vimos isso. A criança foi ferida, gravemente, ferida de morte. Versículo 16 nos diz: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Aqui nós vemos a reação de Davi quando de fato acontece aquilo que foi profetizado. Nos cabe aqui então uma pergunta: qual é a nossa reação diante de uma situação como essa? Como nós reagimos quando as nossas ações trazem sobre nós pecados, consequências, tribulações? Qual é a nossa reação, como nós nos portamos diante de Deus e dos homens, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus e quando é aberto diante de nós e mostrado para nós o nosso pecado? Qual é a nossa reação? A reação de Davi foi uma reação de submissão, foi uma reação de humilhação, porque Davi então busca ao Senhor. Davi busca a Deus pela criança. E como ele faz isso? Ele faz isso se humilhando, ele faz isso em jejum e se colocando prostrado em terra. Uma atitude de humilhação, não só diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Ele que reconheceu que havia pecado contra Deus, agora se humilha
diante de Deus. Qual é a sua e a minha reação quando nós somos confrontados com o nosso pecado? Nós temos de fato nos humilhado diante de Deus? Nós temos de fato reconhecido que o nosso pecado é primariamente contra o Senhor e por conta disso nós devemos nos humilhar diante do Senhor? Davi tem uma reação e uma atitude que mostra muito para nós e nos constrange a fazermos da mesma forma quando confrontados com o nosso pecado. Que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, que nós possamos usar os meios de graça que Deus nos deu para que nós possamos buscar ao Senhor, porque fora de Cristo, fora do nosso Redentor, as consequências virão e o nosso sofrimento será muito maior, muito maior. E perceba, eu não estou dizendo aqui que nós não vamos sofrer, não é isso. Eu estou dizendo aqui que os sofrimentos serão muito maiores, potencializados, se você estiver longe de Cristo. Por isso, a atitude de Davi mostra para nós que o arrependimento verdadeiro nos capacita a buscar o Senhor. E é o Espírito de Deus que nos capacita a isso, a reconhecer o nosso pecado, primariamente diante de Deus, e buscar o Senhor, buscar do Senhor o perdão. Guardemos a atitude de Davi e possamos viver assim também. Gênesis 3:8, nós temos uma atitude, vamos lá em Gênesis 3:8, por favor. Nós temos uma atitude que é reprovada. Gênesis 3:8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Quando nós somos confrontados, quando nós percebemos que estamos em pecado, a atitude correta não é se esconder do Senhor, até mesmo porque nós não conseguimos nos esconder do Senhor. Lembra de Jonas? Jonas vai para Nínive, Jonas foi para o outro lado. O que deu no final? Jonas voltou para Nínive, porque não tem como nós fugirmos e nos escondermos do Senhor. Adão, quando pecou, tentou se esconder do Senhor, ele e sua mulher, mas não tem como nos esconder do Senhor. Essa atitude de Adão não pode ser a nossa atitude. A atitude de Adão, depois do seu pecado, depois da queda, não pode ser a nossa atitude. A nossa atitude deve ser a que Davi tomou. Davi buscou ao Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor. Somente no Senhor, somente em Cristo, nós poderemos encontrar perdão para os nossos pecados. Versos 17 a 20, nós vamos verificar, reconhecer a soberania de Deus. Diz assim: então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse a seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou suas vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Enquanto os homens deste mundo se preocupam com as coisas deste mundo, os santos se preocupam com a glória de Deus. Qual foi a preocupação dos anciãos, dos servos de Davi? A preocupação era: o rei está prostrado. O rei não pode ficar prostrado. Levante-se, venha se alimentar.
venha se lavar. Não adianta ficar prostrado. A preocupação deles era com as coisas deste mundo, com as coisas que, como o povo vai ver o rei prostrado. O que dirão? O que pensarão? A atitude do servo de Deus, a atitude daquele que é salvo pelo Senhor, é uma atitude de reconhecimento da soberania de Deus, reconhecimento da glória do Senhor. Davi adora a Deus. A criança adoece, Davi busca a Deus. A criança morre, Davi adora a Deus. Ele se levanta, se lava, se perfuma, troca sua roupa e entra na casa do Senhor para adorar o Senhor. Qual é a preocupação do servo do Senhor? A preocupação do servo do Senhor sempre deve ser adorar ao Senhor. A glória de Deus é a nossa preocupação, deve ser a nossa preocupação. Tudo que nós fazemos tem como objetivo a glória de Deus. Davi se humilhou quando a criança estava doente. Agora a criança morreu. O que eu vou fazer? Vou adorar o Senhor. Busquei pela criança, intercedi pela criança. Sabia que Deus falou já que a criança iria morrer. Mesmo assim, busquei. Morreu a criança, se cumpriu aquilo que Deus falou. Vamos adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que cumpre a sua palavra, que cumpre com fidelidade todas as suas promessas. Aparentemente, as coisas podem ser ruins. As coisas acontecem conosco, muitas vezes ruins coisas acontecem. Mas todas elas, nenhuma delas está fora do controle da soberania de Deus. Deus é soberano, inclusive na morte de um filho. Davi reconhece isso e vai adorar ao Senhor. Entra na casa do Senhor e vai adorar. Cristo, que é Deus, também reconhece que o Pai é soberano. Por favor, Marcos capítulo 14. Mais do que o exemplo de Davi, nós temos o exemplo de Cristo. Nos versículos de 32 a 36 do capítulo 14, diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus se submete à vontade soberana do Pai. Se nós precisássemos de exemplo maior do que esse, nós não teríamos. Cristo se submete à vontade soberana do Pai. Por que nós não nos submetemos muitas vezes a essa vontade soberana de Deus? Porque nós muitas vezes continuamos nos nossos delitos e pecados. Porque nós muitas vezes somos orgulhosos e não nos humilhamos, não nos prostramos diante do Deus soberano. Que o exemplo maior do nosso Senhor Jesus sirva para nós e que o Espírito de Deus nos capacite a agir dessa forma, em humilhação. Jesus também se prostrou em terra, se humilhando. E ele se humilhou, porque a morte de cruz era a maior humilhação que qualquer homem poderia se submeter. E Cristo então passa por tudo isso
em obediência total, completa a seu Pai, ao nosso Pai. Pense nisso, para que quando nós formos confrontados com o nosso pecado, a nossa atitude não seja de rebeldia, não seja de rebelião, não seja de orgulho, não seja de prepotência, antes seja de submissão e de humilhação diante de Deus, do Deus soberano sobre as nossas vidas. Mas continua o texto bíblico ainda tratando sobre a soberania de Deus, nos versículos 21 a 23. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi continua a demonstrar uma atitude de submissão ao Pai, submissão ao Senhor. Aqueles homens parece que ainda não entenderam isso. Eles ainda estão preocupados com as coisas terrenas, limitados às coisas e aos acontecimentos daquele momento ali. Nós não temos que nos preocupar com as coisas daqui. Nós temos que nos preocupar com a vida vindoura, com o local para onde nós iremos, com a vida eterna, juntamente com Cristo, nosso Salvador. E Davi diz claramente que ele não tinha mais nada o que fazer. E veja que ele não tinha nada o que fazer desde quando a criança adoeceu, porque ele já sabia, através do profeta, de que Deus tomaria a vida daquela criança. Portanto, Davi não tinha nada o que fazer, e mesmo assim ele se humilha, mesmo assim ele busca a Deus, na esperança de, quem sabe, Deus ter misericórdia e preservar a criança. Deus não preservou a criança, Deus cumpriu o que havia dito. Qual é a postura então agora? Odiar a Deus? Blasfemar contra o Senhor? Não. A atitude agora é continuar reconhecendo que só quem dá a vida pode tirar a vida. Só o Senhor pode fazer o que Ele fez e o que Ele faz. Só o Senhor, Deus Todo-Poderoso, soberano. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Davi era rei, Davi era soberano, mas o Senhor está acima de todos os reis da terra. O rei Jesus é soberano sobre o rei Davi, e Davi reconhece essa soberania, e Davi mostra, então, nos ensina que nós devemos ser humildes e ter nossa plena satisfação no Senhor. Não há nada que eu possa fazer, a criança morreu, louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi diz que ele não pode fazê-la voltar, nós temos em Gênesis capítulo 30, Gênesis capítulo 30, no versículo 2, Jacó, patriarca, dizendo à sua esposa o seguinte: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? A ideia é a mesma. Tanto Jacó quanto Davi reconhecem que eles não têm poder nenhum para dar a vida, nem para trazer alguém à vida. Jacó diz para Raquel que queria muito um filho: acaso eu estou no lugar de Deus para abrir o teu ventre? E Davi diz: acaso estou em lugar de Deus para fazer a criança voltar, tornar da morte? O reconhecimento, meus irmãos, da soberania de Deus é
aceitar e crer que tudo o que acontece em nossas vidas é o melhor para as nossas vidas. Adorar a Deus vai muito além do que um dia de domingo, um dia do Senhor. É muito mais do que isso. Adorar a Deus é todos os dias reconhecer que Deus é soberano sobre as nossas vidas. É reconhecer que tudo o que acontece nas nossas vidas, aparentemente até as coisas ruins aos nossos olhos, estão diante do controle soberano do nosso Deus. Nada foge ao controle do Senhor. Absolutamente nada. Davi, no final do versículo 23, para muitos, dá a entender que a criança estava no céu e que Davi também iria para lá. Isso não encontra fundamento na própria palavra de Deus. Se nós estamos dizendo que Deus é soberano, nós não sabemos quem é salvo e quem não é. Nós podemos ter ideia pelos frutos, sim, mas esta é uma contradição. Achar que aqui, nesta afirmação que Davi faz, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim, achar que Davi está falando que a criança está no céu, é uma contradição, porque Davi acaba de demonstrar total submissão à soberania de Deus. Então, o que Davi está dizendo com essa afirmação? O que Davi quer dizer para aqueles homens e o que Deus nos diz através dessa afirmação? Ele nos diz simplesmente que a criança morta descerá à sepultura, e Davi, quando morrer, também descerá à sepultura. É isso que Davi está dizendo. A criança morreu, será sepultada. Quando eu morrer, também serei sepultado. Eu irei a ela, ela não tornará a mim. E isso está em plena conformidade com as Escrituras. Se nós abrirmos Atos, capítulo 4, livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, nós vamos ler e vamos encontrar o seguinte registro: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente em Cristo. Leia o versículo 12: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Texto de João, capítulo 3, João, capítulo 3, versículo 8, nos diz que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. A salvação não se encontra fora de Cristo, e essa salvação ela é transmitida e realizada pela ação do Espírito Santo em nós, que age da forma que quer, quando quer, onde quer, em quem quer. Isso está em plena conformidade, em total concordância com a nossa confissão de fé. O capítulo 10, seção 3ª da confissão, diz: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e salvas por Cristo, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas eleitas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Quando eu leio esse texto, quando eu vejo os textos bíblicos que corroboram com a afirmação da confissão, quando eu leio a confissão, imediatamente eu me lembro de Daniel, um menininho que nasceu aqui nesta igreja com síndrome de Down e que morreu, salvo engano, com 8 anos de idade. A pergunta é:
como Daniel pode estar no céu? E eu não ouso afirmar que ele está, mas a pergunta é: como pode Daniel estar no céu? Ele pode estar no céu se Cristo o regenerou e se o Espírito agiu, como, onde e da forma que Ele quer. Só dessa forma. Então, meus irmãos, dizer que Davi, com essa afirmação, está falando que a criança está no céu, não está de acordo com as Escrituras. A criança pode estar no céu? Pode, se ela foi eleita por Deus, se ela foi regenerada por Cristo e se o Espírito de Deus agiu, quando, onde e como quer. Então Davi não está falando aqui de salvação, Davi está apenas afirmando: a criança morreu, será sepultada, um dia eu morrerei, serei sepultado. Eu irei a ela, porém ela não tornará a mim. Ela não voltará à vida. É isso que Davi está dizendo. E que isso fique claro para nós: a salvação é obra de Deus através de Cristo, por meio do Espírito Santo. Nós não temos nada o que fazer a não ser instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, a não ser orar a Deus intercedendo pelos nossos filhos, a não ser crer na promessa que Deus fez, porque somos aliancistas e a aliança, ela consta na aliança os nossos filhos fazendo parte. Então, que nós tenhamos esperança nas promessas do Senhor, que nós busquemos interceder pelos nossos filhos e que nós possamos instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. É isso que nós devemos fazer: clamar, 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 buscar ao Senhor, se submeter a esse Deus soberano e rogar a Ele para que salve os nossos filhos. Por fim, meus irmãos, o texto nos mostra que depois deste acontecimento, Davi procura Batseba, que o consola e tem um filho com ela. Esse filho é Salomão. Salomão significa paz, ou pode significar paz. 1 Crônicas, por favor, capítulo 22 de 1 Crônicas. Quando Davi dá instruções a seu filho, né, ou começa chega perto do final de sua vida e faz os preparativos ali para a edificação do templo, no versículo 9 diz Davi o seguinte: eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Na verdade, Davi está passando ordens, para Salomão. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Salomão nos remonta, nos lança a um período de paz. Então Salomão significa paz, pode significar paz. Mas veja que o profeta Natã, que tinha ido para sua casa, reaparece no texto. Davi entrega nas mãos do profeta Natã este filho, e o profeta dá outro nome para esse filho. Ele dá o nome de Gedidias, por amor ao Senhor, ou por amor do Senhor. E Gedidias significa exatamente isso: amado pelo Senhor, amado de Deus. Davi que pecou, Davi que reconheceu o seu pecado, foi perdoado por Deus, se reconciliou, mas sofreu as consequências do seu pecado, agora recebe um outro filho, e esse outro filho traz em sua linhagem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que o texto lá de 1 Crônicas diz para nós, que de Salomão viria aquele que traria a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade
não só para a família real, mas para o povo de Deus. Davi pecou, meus irmãos, é verdade. Foi confrontado com seu pecado, se arrependeu, passou pelas tribulações, pelas consequências dos seus pecados, mas confiou na soberania de Deus, o que o reconciliou com o seu Redentor. Todas as vezes que nós pecarmos, que nós possamos, a exemplo de Davi, quando confrontados com os nossos pecados, possamos nos arrepender verdadeiramente, tornar a vir para o rumo correto, nas pisadas de Cristo, o nosso Redentor, e assim, e somente assim, nós seremos reconciliados com Ele mesmo. Peça a Deus então, que a semelhança de Davi, Deus, o Senhor, te reconcilie por meio do sacrifício de Cristo. Que nós possamos viver assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus.